Opa, tudo bem? Eu me chamo João Vitor. E se você clicou nesse vídeo é porque você quer ver uma análise sobre o mito da Medusa. Mas antes de começarmos, primeiro é importante informar que o mito faz parte do que chamamos de patrimônio cultural imaterial, que são práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, juntos com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais, que lhes são associados que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural, ou seja, tudo aquilo que oferece a um povo, uma sociedade, uma sensação de importância emotiva sobre o respectivo objeto, lugar ou saber e etc. Agora que entendemos o que é um patrimônio material, vamos começar a análise. Na história, conta-se sobre Medusa, uma gorgona, que são apresentados desde os primórdios da literatura grega, como sendo monstros que se assimilavam a uma figura feminina, e que tinham o poder de transformar qualquer um que as olhasse em pedra. Medusa era uma mulher muito bela, e se vangloriava por isso. Então Atena, como forma de puni-la por seu orgulho, a transforma em um monstro horrendo. Tempos depois, surge um guerreiro chamado Perseu, herói e filho de Zeus, que com a ajuda de alguns deuses consegue matar a Medusa arrancando sua cabeça, e depois entregando para Atena, que faz de enfeite seu escudo. Outra versão da história relata que na verdade Medusa manteve relações íntimas com o deus Poseidon, no interior do templo de Atena. Assim, a deusa viu isso como uma profanação do seu templo. Tempos depois da morte de Medusa por Perseu, Atena descobre que Medusa tinha sido assediada por Poseidon, e assim ela coloca a cabeça de Medusa em seu escudo, como forma de arrependimento pela injustiça feita com a ex-sacerdotisa. O mito carrega um ensinamento muito significativo sobre não sermos orgulhosos a ponto de vangloriarmos, pois podemos sofrer e acabar perdendo aquilo que nos tanto orgulhava. Mas se levarmos em consideração a segunda versão, o mito traz uma reflexão sobre não julgar conhecendo apenas um ponto da história, como vemos em Atena, que julgou Medusa sem considerar o ponto da moça que tinha sofrido nas mãos de Poseidon. Atualmente, temos algumas representações da Medusa em jogos, séries e filmes. Um exemplo disso é em God of War, onde mostra um pouco sobre as Gorgonas. O jogo segue uma linha diferente em relação ao mito, e também não é contado a história da Medusa, e sim apenas a apresentação dela para ser decapitada e ser um boss derrotado. Também podemos citar a sua aparição na série Hércules, onde Medusa acaba salvando o semideus de um afogamento, e nisso ele acaba se apaixonando por Hércules. Hades lhe oferece um trato, que na verdade era mais uma das tentativas do deus do submundo para derrotar o herói Hércules, mas seus planos são frustrados, e Medusa e Hércules acabam se tornando amigos e saindo juntos. Existe uma grande variedade de conteúdos que apresentam a Medusa, e eles têm uma coisa em comum, a falta de uma explicação sobre a Gorgona. Em quase todas as suas aparições, poucas são mostradas a origem da Medusa. Ela sempre apenas aparece como algo para simbolizar uma figura da mitologia grega, para estar presente na obra, mas esquecem de colocar um propósito daquele personagem existir. Reconhecer os processos de globalização na transformação social presentes na atualidade oferecem condições propícias para um diálogo renovado entre as comunidades, mas gera também, da mesma forma, o fenômeno da intolerância, assim como graves riscos de destruição, desaparecimento e deteriorização do patrimônio cultural e material. Vemos que esse é um problema de se ter um personagem livre para uso do público, e por muitas das vezes os mesmos não se preocupam em realmente falar, apresentar ou explicar sobre um personagem, mas de fato simplesmente a se transformar em um objeto, uma mercadoria, na qual vão aumentar a sua publicidade e gerar lucro. Tudo isso implica na destruição da lenda, já que em muitas partes foram esquecidas e retiradas. Assim, podemos dizer que tanto este mito como outros sofrem o perigo de acabarem sendo esquecidos, ou sendo completamente mudados e tendo seus ensinamentos e valores esquecidos. Por fim, a pergunta que fica é: o que deve ser feito para a preservação do patrimônio imaterial? Este é o vídeo, espero que tenham gostado. Através dessas análises, podemos ver que existem sim mitos que estão sendo esquecidos e que só estão sendo utilizados para o ganho capital, desvalorizando a história por trás dele. Por meio desse vídeo, vemos que relembrar a existência desses fatos que influenciam na nossa sociedade pode trazer benefícios como a analogia do desenvolvimento de um raciocínio que nos leva a compreender melhor os povos antigos.